Eu assisti toda a sessão da última quarta-feira da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, que está discutindo a lei do marco temporal. É um horror, é um show de horrores. Eu pensei em fazer uma coletânea de piores momentos e responder um por um, mas tem um personagem em especial, o que foi o pior de todos, de longe. É um velho que entrou no lugar do Aldo Rebelo. Eu digo velho porque eu não tenho o menor... Não vejo problema nenhum com essa palavra velho, mas eu não tenho o menor respeito por ele. Eu devia chamar ele de velhaco, né? Tamanha a baixeza dos argumentos dele contra a Constituição de 1988. E ele fala umas coisas tão sem noção que talvez... E que talvez muita gente não tenha prestado atenção, que eu preciso destacar. Então eu vou fazer esse vídeo especialmente para denunciar essa enrolação, essa armação argumentativa que ele está montando agora contra os povos indígenas. Vamos dar uma olhada. Aliás, ele veio no lugar do Aldo Rebelo. Vocês sabem quem é o Aldo Rebelo, né? Quer dizer, eu imagino que o Aldo Rebelo deve ter falado, olha, eu não vou poder ir não, mas eu vou mandar um cara no meu lugar que é pior do que eu. E é justamente isso que aconteceu. Convido o ex-deputado federal Osmar Serraglio, ex-ministro, que nos traz aqui também em substituição ao ex-ministro Aldo Rebelo, que não pôde estar presente. Ex-colega deputado federal, ex-ministro de Estado da Defesa. E dizer que eu também venho aqui para defender a Constituição. Mentira! Ele vem para destruir, para enterrar de vez a Constituição de 1988. Que é isso que ele vai fazer na sequência. Mas ele sabe que tem que dizer isso. E também defender o que se decidiu no episódio Raposa Serra do Sol. Quem verificar vai perceber que o relator como relator do episódio da ação relativa a Raposa Serra do Sol foi o depois ministro Aires Brito. Aires Brito, eu tive o privilégio de fazer mestrado com ele na PUC de São Paulo há mais de 30 anos. E se vocês olharem a história dele, eu não acredito que ele seja um genocida. Eu não acredito que ele seja um genocida. Tenha respeito com seu professor, com seu orientador. Você não acredita que ele seja um genocida? Não. Ele não é um genocida. Que história! Genocida é quem quer pegar um pedacinho de um texto que ele botou lá, referente à Raposa Serra do Sol, e extrapolar para o Brasil inteiro de uma forma completamente equivocada, misturado com uma série de outras coisas altamente perversas e genocidas. Aires Brito não é genocida, imagina. O senhor é que tem cara de genocida. Eu podia até contar essa história, mas o Gregório explicou isso tão direitinho no Greg News dessa semana que eu resolvi colar esse trecho de 53 segundos dele. Espero que a HBO não ligue. Eu estou falando aqui sobre o julgamento no STF de um recurso extraordinário, mais conhecido como a tese do marco temporal. Esse termo marco temporal surgiu em 2008 durante um julgamento sobre os limites da terra indígena Raposa Serra do Sol. O caso foi julgado e a demarcação foi mantida, mas com um efeito colateral. É que o voto do ex-ministro Aires Brito, que era o relator, acabou chocando um ovo de serpente. Porque no voto dele, ele diz que a demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol faz sentido por obedecer ao marco temporal da Constituição, pois esses indígenas estavam lá na terra indígena no dia 5 de outubro de 88. Ou seja, o Aires Brito votou a favor dos indígenas, legal, mas usou um critério para demarcação que não estava em lugar nenhum. E acabou sendo um presentaço jurídico para os ruralistas. Sim, ele queria ajudar e aumentou o conflito. Clássico de quem é de Ares. Alguém que persiga os indígenas. Não, Aires Brito não é genocida, nem alguém que persiga os indígenas. O senhor é que é. Recomendo que assistam o programa inteiro do Gregório, Greg News dessa semana sobre o marco temporal. Esse ovo da serpente a que o Gregório se refere chocou e virou o discurso desse velho aí. E quem compulsar o que ele colocou na Raposa Serra do Sol, como estando dentro da Constituição...
Ah, o Aires Brito colocou como estando dentro da Constituição, aí já ficou dentro, né? Vai entender aquilo que eu vou agora esclarecer, na medida do possível, em relação ao principal assunto, que é o marco temporal. O principal assunto, que é o marco temporal. Olha o golpe, olha o golpe. Tá? Se esse é o principal assunto, se o senhor vai falar só do marco temporal, por que o senhor não defende que se separem aqueles penduricalhos, aquela coisa de que diz que pode passar hidrelétrica, que pode fazer monocultura de soja, de que os índios vão ser verificados quanto aos traços culturais? Se o senhor é tão defensor da Constituição, tão preciosista nos detalhes, né, a ponto de ver uma coisa lá que Aires Brito colocou lá atrás em Raposa Serra do Sol, que é uma realidade, aliás, muito diferente das outras terras indígenas, como a terra indígena Caiapó, né? Por que não separa as questões? Porque o agro quer colocar tudo malandramente no mesmo pacotão para aprovar tudo, para ferrar de vez com a vida dos índios. Se vocês observarem, é preciso antes lembrar o seguinte: quando da Constituinte, houve dois momentos na Constituinte. Num primeiro momento, em que a Constituição estava sendo construída, inclusive sob a intenção de ser um país com parlamentarismo. No segundo momento, tudo que foi construído no primeiro, mais de ano, nos últimos 3 ou 4 meses, houve uma mudança radical na condução da Constituinte. Para explicar onde ele quer chegar, eu vou usar o exemplo do jogo Brasil e Estados Unidos em 2009 na Copa das Confederações. Eu acho um exemplo excelente, porque da mesma forma que ele disse que a Constituição teve 2 momentos, esse jogo também teve 2 momentos, bem claros, o primeiro e o segundo tempo, e a condução do jogo também mudou do primeiro para o segundo tempo. Cruzamento, bola para a área, o toque! Gol! Dos Estados Unidos! Dos ruralistas contra os povos indígenas, no caso do meu exemplo. E tomamos 2 no primeiro tempo. Mas é isso, da mesma forma que o Brasil, os povos indígenas, os movimentos sociais também se prepararam para o segundo tempo. Autoriza o árbitro. Um gol logo no começo. São 7 brasileiros na área. Caprichou Elano, jogou para a área. Lúcio de cabeça. Gol! Pois é, metemos 3 e viramos o jogo contra os Estados Unidos. Os índios também mandaram muito bem na Constituição e viraram esse jogo para ter uma carta excelente em defesa dos povos indígenas. A bola não fez a curva. Vai chegando a Copa das Confederações mais uma vez. Vai terminar. Acabou! Brasil! Acabou! Na África do Sul! Acabou! É justamente isso que Ulisses Guimarães está fazendo com a Constituição sobre a sua cabeça. A Constituição é como se fosse a taça, né? O doutor Ulisses Guimarães era, ao mesmo tempo, o Pelé e o Galvão Bueno desse jogo. Acabou! Não interessa! Se no primeiro tempo os ruralistas estavam ganhando dos índios. Acabou! Tá? Foi votada e foi promulgada essa Constituição que aí está. Então o senhor não me venha atacar a Constituição dizendo que estava ganhando no primeiro tempo. Senão a gente vai ter que dar a vitória para os Estados Unidos contra o Brasil também por causa do primeiro tempo ali na África do Sul. E é claro que isso não faz sentido. Como dizia o doutor Ulisses, traidor da Constituição é traidor da pátria. E é isso que o senhor é. E aquilo que se estava fazendo, que tinha surgido nas comissões temáticas, setoriais, e passado por toda, mesmo só pela comissão da organização de todas essas propostas que tinham sido feitas,
votado o primeiro turno, Isso, André. Bateu pro gol. houve uma alteração radical. Gol! É do Brasil! Brasil! E uma alteração radical em toda a Constituição. Olha, eu vou até deixar ele falando. Quem quiser prestar atenção, quem não quiser não presta. Quem quiser ver o vídeo original, porque minha voz está atrapalhando, procura lá no site. Mas já tá- Olha o que ele está falando é só bobagem. Porque acabou! Acabou! O jogo acabou. Não interessa o que aconteceu no primeiro tempo. Não interessa o que estava sendo discutido ao longo do caminho. O que vale é o livro. É o livro que foi promulgado. Acabou! Houve essa mudança. Traidor da Constituição. Vem um projeto de lei num sentido, de repente, o plenário se reúne e diz, não, nós vamos mudar. Volto a dizer, uma Constituição que estava sendo construída até com ideia de parlamentarismo que alterou. Vejam, no primeiro substitutivo da comissão, que chegou na comissão de sistematização, por 3 vezes consta o indigenato, a posse memorial, posse memorial, posse memorial, que é o que hoje se prega que devesse ser. Vamos em seguida. Ixi, já fiz bobagem. Bobagem que o senhor fez foi começar com essa conversa mole, Na etapa pra enganar a seguinte, trouxa. No segundo substitutivo, 3 vezes posse memorial, posse memorial, posse memorial. Cabeça, o goleiro soltou. Depois, Insiste, Gilberto. quando foi aprovado o substitutivo das emendas no plenário, posse memorial, posse memorial, posse memorial. Depois, no primeiro turno, foi votada a Constituição no primeiro turno. Posse memorial, posse memorial, posse memorial. Tudo bem. Agora vamos para o segundo turno, quando houve a guinada. Alguém consegue ler na Constituição posse memorial? Está ali, é só mostrar. Em nenhuma oportunidade apareceu isso, porque mudou a concepção. Não é possível que ninguém leia os anais da Constituição para perceber que havia essas duas correntes, a do indigenato e do fato indígena. E a solução final inverteu tudo e conduziu para isso que nós entendemos que é Entendem então o que eu estou falando. Esse senador aí dizer que o marco temporal justifica-se, pois por algum momento ao longo do processo de elaboração da Constituição havia um entendimento e que esse entendimento mudou, equivale perfeitamente à seleção dos Estados Unidos dizer que estava ganhando o jogo contra o Brasil na África do Sul o primeiro tempo inteiro e que, portanto, é justo que eles revejam o resultado final marcado pela virada do Brasil. Colocando dessa forma futebolística, pode até parecer mais simples e por isso que eu usei a metáfora e quando a gente ouve o discurso rocambolesco do senador, a gente pode ficar confuso, mas não tão confuso assim a ponto de fazer o comentário a seguir do representante do Ministério da Justiça. O deputado ex-ministro Osmar Serraglio trouxe aqui o histórico da evolução do tema no debate sobre a Constituição de 88. Também não precisava ele agradecer ao senador por trazer o histórico da evolução do tema no debate sobre a Constituição de 88. O tiozão distorceu toda a história da Constituição de 88 e você, pelo visto, não está preparado para rebater a argumentação dele à altura. Aliás, vendo o seu discurso, eu só vi você falar em insegurança jurídica, conciliação. Não parece que está frontalmente contra o pacotão do marco temporal. Parece que está querendo negociar uma solução intermediária. Essa é a posição do governo? É por isso que o Lula está tão calado? Ah, não, mas eu não podia deixar de comentar a presidente dessa farsa toda, a Soraya Tronic. Pois não, senador. Não me inscrevi para fazer pergunta, eu só gostaria de cumprimentar todos aqui, mas
apenas apresentar a Maria Eduarda, que é jovem senadora, aqui está nesta semana dos jovens senadores de todo o Brasil. Maria Eduarda, que é de Fátima do Sul, município do nosso Mato Grosso do Sul, e está aqui hoje conosco, aprendendo e vivendo esse momento tão importante. Eu disse a ela, Bertone, que isso aqui é histórico. Então, sim, senadora Soraya Tronic, senadora ruralista, é histórico, tão histórico quanto o primeiro índio abatido pelo primeiro português em 1500. Absolutamente histórico e desastroso. Uma história que, se levada às últimas consequências, será lembrada para todo sempre no rol da infâmia da história do Brasil. É isso. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.